Vamos conversar sobre relações, sobre sexo e sobre amor próprio. O meu nome é Catarina Beato e este é o podcast A Vida Resolve-se Sozinha. Primeiro que tudo, bem-vindo a mais um episódio da Vida Resolve-se Sozinha. Hoje, com a voz assim um bocadinho, que tenho sido uma manhã emotiva, mas eu acho que a emoção é amiga destes episódios e destas conversas. Tenho comigo Soraya Sequeira, tenho 33 anos e é apaixonada pelo mundo do desenvolvimento pessoal. Tem sido esta a área em que trabalha e na qual investe a sua formação. Diz que não pode ajudar ninguém porque não está numa posição superior, mas que pode ser facilitadora de processos de tomada de consciência e de reencontro de cada pessoa com a sua essência. É crente em Deus, mas também na astrologia. Eu depois vou pedir à Soraya que me explique como é que estas coisas coexistem lá em cima, nestes sistemas que tu acreditas que todos somos chamados para cumprir a nossa missão. Tem uma enteada adolescente e eu que escrevo tanto sobre os adolescentes, sobre este mundo maravilhoso de amor em que nós já vimos uma pessoa adulta. E esta é a segunda temporada do podcast A Vida Resolve-se Sozinha. É todo ele sobre amor próprio e é também sobre amor próprio o programa Amar o Corpo. Vejam mais em amarocorpo.pt e conheçam uma viagem transformadora que vai mudar completamente a relação que têm com a vossa imagem. Tenho a certeza que será a ferramenta mais poderosa que poderão ter para o vosso amor próprio. Conheçam Amar o Corpo em amarocorpo.pt. Portanto, são sensações completamente diferentes daquele cheirinho do bebê, que eu acho que apaixona todos, enquanto quando estamos perante um quase adulto, estamos em permanente desafio. Gostei muito da forma como descrevias a forma como chegaste ao pai da tua enteada e de como a tua enteada foi um desafio profundo de autoconhecimento e de confronto com as tuas sombras. Gostava de dizer que não é só por ser tua enteada, é por ser adolescente. Sim, acredito. E o confronto, o amor por um adolescente é de permanente confronto com as nossas sombras. Primeiro porque eu, ao contrário de muitas correntes que falam sobre a criança que há em nós, eu acho muito que o adolescente é mais presente durante a vida adulta do que propriamente a criança. O adolescente, naquele confronto entre as certezas, entre as incertezas, entre tu quereres saber tudo, teres sede do mundo, e depois nós em adultos, quando nos confrontamos com isso, juntamente com sentimentos de amor, no teu caso primeiro pelo pai da tua enteada, mas também por aquela menina, não é, que chegou à tua vida, e eu falo muito, gosto muito da forma como descreves esta viagem, e acho que vamos começar por aí antes de irmos aqui às tuas outras sombras cheias de luz. Ok. Soraya, primeiro que tudo, fala-me, tu estavas, vocês não sabem, não é? Mas está um bocadinho antes de cada episódio em que os microfones ainda estão desligados, e tu falaste de uma forma muito apaixonada pela forma como assististe ao teu amor, ao homem que amas, a existir durante a quarentena, não é? Porque estavas a ser espectadora de um lado dele a que não costumas ser. Sim, até porque introduzindo logo aqui a questão da astrologia, eu vivo com um capricorniano e, portanto, nós sabemos que a tendência é uma tendência de estar num lugar um bocadinho mais, não é desumano, mas mais distante. Claro que eles têm sentimentos e têm emoções, talvez não sejam tão expressivos das mesmas. Então, eu vou dizer, tenho que fazer um parênteses, fica a saber que eu pedi para que me fosse provocado o parto do meu primeiro filho, para que ele não nascesse Capricórnio. Tive sorte que ele quis nascer antes e tenho um Sagitário, mas eu tenho pavor a Capricórnios. São pessoas que precisam de ver para crer, mas têm sentimentos e têm emoções e pronto, eu tenho a prova disso em casa.
Mas é curioso falares disso porque recentemente soube da notícia da gravidez de uma amiga e pode ser ou Sagitário ou Capricórnio. E eu disse, ok, sou um Sagitário, é uma coisa mais fofinha. Vês, concordas comigo. Sim, concordo. É outra forma de estar na vida. É outra forma de estar na vida. Mas nós temos muito, muito para aprender com os capricornianos porque eles ensinam-nos como é que podemos fazer o caminho sem desistir. Há uma resiliência característica deles que também é muito inspiradora. E se nós tivermos espaço para observar e para aprender, só temos mesmo a aprender com eles. E tu, tendo um caminho de desenvolvimento pessoal, tinhas esse espaço para aceitar esse Capricórnio na tua vida? Sim, foi muito curioso porque quando nós começámos a conhecermos-nos, portanto o Rui já tinha uma filha, não é? Tem uma filha, e eu já tinha estado numa outra relação também com uma pessoa que já tinha uma filha, e que foi uma relação muito apaixonada, mas altamente tóxica, foi a relação mais tóxica que eu já vivi na minha vida. E foi curioso porque houve um momento que eu olhei para ele e eu disse-lhe: sabes que tu tens tudo aquilo que eu disse que não voltaria a ir procurar ou a ter na minha vida. E obviamente que eu percebi que eu estava a dizer aquilo de um lugar só do que é visível, não é? Porque a história é completamente diferente e a maneira de viver a vida também é completamente diferente. Desculpa que eu vou fazer interrupções só porque isto é importante para as pessoas que nos ouvem e tu disseste algo muito relevante, que é, às vezes procuramos ou fugimos de uma lista de características que muitas vezes afirmamos, eu nunca mais quero ter um homem que, nunca mais quero ter um homem que, mas de facto nós não somos a mesma pessoa que recebe um homem ou outro, e a outra pessoa não é a mesma quando está numa relação ou noutra. Sim, e nós vamos continuar a encontrar sempre até aprender. E portanto aquela conversa de que vai aparecer outro Joaquim, outro Manuel, outro João, até a Soraya aprender o que tem a aprender neste contexto desta dinâmica tóxica, ok? E potencialmente tóxica, porque, sim, porque nesta relação tu conseguiste que essas características, em não vez existe. de serem tóxicas, sim, poderiam ser outro tipo, exatamente, lá estavas, de resiliência, até de paixão pelo que faz. Aquilo que eu percebi foi, ok, há aqui uma condição de que é uma pessoa que já tem muita bagagem e portanto era mesmo tudo incluído, casa, filha e uma cadela, e eu pensei, Soraya, tens a certeza que queres ir por aqui? E houve um lugar meu que, ok, não é, a história não é a mesma e não tem que se repetir e vamos lá aprender. Então, esta relação que eu vivo e que eu sinto tem sido assim uma aprendizagem mesmo muito grande para uma transformação que eu acredito mesmo de uma Soraya adolescente e de uma Soraya menina, depois quando tenho contacto com a minha enteada, não é? Para uma Soraya mulher e que quer se afirmar como uma mulher, não é? Eu tenho 33 anos. Quando te debates com os filhos da outra pessoa, havia a possibilidade da Soraya menina ter ciúmes da enteada, não é? Porque Sim. era uma outra menina na vida do Rui, vou dizer aqui o Rui, mas imaginemos, se esteja quem nos estiver a ouvir, quando chegamos à relação com alguém que já tem filhos, podemos lidar com aquelas crianças, com aqueles adolescentes de igual para igual, com o que esses sentimentos trarão, ou optar por ser o adulto na relação, e tu finalmente sentiste que Sim. A Soraya adulta estava presente. Sim, levou algum tempo. Dei por mim em muitos momentos a sentir-me igualzinha a ela, na mesma idade, a tentar ter a atenção para mim, a não perceber o que é que se estava a passar, porque eu não vivi isso com o meu pai, e então este foi mesmo assim um momento de transição, quando eu dou por mim a refletir. Ok, Soraya, tu faz-te tanta confusão, tu não reconheces tamanho amor porque tu não viveste isto. Então, para ti é só um excesso de atenção, é só um excesso de mimo, é um exagero, não faz sentido absolutamente nenhum. E quando isto desce, eu tenho que falar com o Rui, porque eu costumo sempre dizer que as pessoas que recebem alguém na sua vida ficam num lugar também muito sensível, não é? Porque temos que lidar com a pessoa que está, com os nossos próprios filhos. E eu dou o exemplo da televisão, que é a Soraya quer ver um canal, a minha enteada quer ver um canal,
e ninguém pergunta, Rui, que canal é que tu queres ver? A preocupação é tanta de não desagradar ninguém que é quase como se perdesses o teu lugar, o teu espaço. A pessoa que recebe alguém na sua vida tem uma tensão que só quem lá está percebe. E quando queremos gerir o amor de quem já cá estava, o amor daquilo que queremos receber, mas é muito transformador. Mas tu falavas, e é importante, e acho que é um momento ideal para introduzirmos isto, que é, foi nesse momento que tu percebeste que a sombra de não teres conhecido o teu pai biológico era importante? Ou já tinhas sentido isso antes? Não dessa forma, ou seja, eu tenho meu pai adotivo, não é? Portanto, que me perfilhou, conheceu a minha mãe grávida e sem hesitar, pela história que me contam, disse à minha mãe que nem pensar, eu vou assumir. Isso é que é receber uma bagagem. Sim, vou assumir. E então eu tive pai presente até aos 8 anos, 9 anos, sensivelmente, nem consigo precisar muito bem. Era uma relação também muito tóxica, muito, muito dependente, era uma pessoa adicta e, portanto, consumia álcool, consumia droga, batia na minha mãe, eu assisti a coisas muito, muito feias e houve um momento que a minha mãe, pronto, não permitiu mais e expulsou o meu pai de casa. E então foi duro, não é? Perdes o teu pai e depois é um pai que também não procura, não é? Porque isto felizmente não acontece sempre assim. Há pais incríveis que após uma separação mantêm o contacto e eu acho isso extraordinário, mas nem Pais sempre. que não são pais? Pais, e pais que não são pais, não é? Mas não existia isso. A minha mãe brinca até a dizer que parecia quase que havia mais amor por mim do que pelo meu irmão que vem depois. Fruto desta relação. E então existe assim uma ausência de pai. E depois, passado alguns anos, eu venho a descobrir que afinal ele não era meu pai. E isto foi assim um momento marcante na minha vida, porque é aquele botão que nós imaginamos do on e do off, não é? Eu sinto que eu desliguei o meu botão, porque eu cobrava muito, não é? Meu pai não quer saber de mim, não me visita, tenho saudades. E de repente, ao descobrir isto, foi libertador, porque eu senti, caramba, eu não posso julgar, ele nem sequer é meu pai, porque é que ele tem que me visitar? Só que estamos a falar de uma criança com 12 anos, sensivelmente, 12, 13 anos. Uma quase adolescente. Portanto, isto na altura, por um lado, foi muito libertador, porque sim, ok, pronto, ele não tem responsabilidade nenhuma comigo. Encontraste uma desculpa válida para o comportamento dele. Completamente. E por outro lado, desliguei-me aqui de um lugar mais emocional. Sempre fui uma pessoa, eu considero uma pessoa muito sensível e muito emocional, reconhecendo que na adolescência eu criei um escudo gigante e portanto era muito difícil as pessoas conseguirem entrar em contacto com o meu coração, porque eu tinha mesmo uma defesa. Portanto, se nós quisermos analisar isto é muito giro, porque depois pude fazer esse trabalho com a astrologia. Eu perdi a minha avó, eu tinha 2 anos e a minha avó era praticamente a minha mãe, e a minha mãe saiu de casa dela exatamente por eu passar dias seguidos a chorar e a bater à porta do quarto da minha avó, e a minha mãe pediu ajuda ao meu avô, por favor, ajuda-me porque a Soraya nós não conseguimos estar aqui, e portanto eu perco o primeiro tapete aos 2 anos, não é? Porque era mesmo a minha referência, pelos vistos, não é? Pelo que me contam, porque eu não tenho recordação. E depois o meu pai adotivo sai de casa e desaparece, e depois descubro que afinal não é, e então eu criei uma capa para, ok, eu não vou permitir que mais ninguém me tire o tapete, eu vou me proteger, eu vou cuidar de mim. Então com esta relação e com este lugar de super pai que eu revejo no Rui, porque ele é um super pai, e que tem uma história muito engraçada, porque ele separou-se também da minha enteada quando ela ainda nem sequer tinha 1 ano, e tudo é possível, e nós percebemos, ok, quando de facto o maior interesse é genuinamente o bem-estar da criança, as coisas são possíveis e podem fluir e são bonitas. Mas claro, achas que nesse momento tu quase que foste eu acho que mais do que ciúmes da atenção dela, tu estavas a reviver ou tinhas ciúmes do que não tinhas tido naquela idade? Sim. Era um não reconhecer que aquilo existia
e depois tu cobras, não é? Porque é que eu não tive direito a isto, não é? Porque é que eu não consigo reconhecer esta linguagem deste amor que acaba por ser tão incrível e tão único, não é? Porque não há amor igual ao de mãe, nem amor igual ao de pai. E eu sei que fui muito, muito amada pelo meu pai adotivo, porque disso eu tenho recordação. Fui mesmo muito amada, muito protegida, mas depois tudo desapareceu e eu perdi esse contacto e essa ligação. Mas não foi, como tu perguntavas, se vem daí o lugar de querer saber e de querer conhecer, não tenho isso presente na minha vida, ok? Não é, já me questionei várias vezes, não seria suposto tu teres vontade de conhecer? Não sinto. E também sempre digo, não quer dizer que daqui a algum tempo eu não tenha vontade e que não vá procurar, obviamente que sim. Faz muito mais confusão não saber, no contexto, por exemplo, de um trabalho de uma árvore genealógica que eu gostaria de fazer, e aí sim vai ser importante eu recolher toda a informação que eu preciso, mas não pela necessidade de eu preciso de saber quem é, eu preciso de ver, eu preciso de me apresentar. Não sinto isso, mas lá está, não quer dizer que não venha a sentir. E essa admiração, esse amor que sentes pelo Rui, tem muito não é? Tem muito da tua história na sua complexidade, ou seja, desde o início, não é só esse amor adulto, foi um amor que te obrigou a pôr tudo em cima da mesa e a perceber que tu não conhecias algumas linguagens do amor, como tu própria Sim, usavas sim. há pouco, como tu usavas essa expressão. Mas em relação ao teu pai adotivo, que é como nas relações, tu achas que é possível uma pessoa conseguir afirmar, apesar das coisas acabarem, apesar de existir, por exemplo, um distanciamento absoluto, afirmar esta pessoa amou-me muito? Eu tenho a certeza, incondicionalmente. É quase como. Eu não tenho uma imagem visual, mas tenho uma imagem, uma memória emocional. E eu sei que fui mesmo extremamente amada. Eu sei que sou muito amada pela minha mãe, e pelas pessoas que convivem comigo. Eu sinto mesmo muito amor na minha vida. ahm, e da parte do pai adotivo, eu sei que sim, que eu e o meu irmão Tiago, que é o irmão do meio, nós fomos muito, 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 muito amados mesmo por este pai. E o meu irmão continua a manter o contacto, porque lá está, é o pai dele e ele procura e de vez em quando estão juntos. Também não é aquela coisa frequente todas as semanas, nem todos os meses. Mas para mim, foi uma defesa. E Uma defesa tua e uma defesa dele. eventualmente, porque ele também soube que eu descobri a verdade, não é? Ahm, e também não houve capacidade de ele, enquanto adulto, chegar para ter uma conversa comigo sobre isso. Eu também não dei muita abertura para isso, mas no limite eu era uma adolescente e, portanto, se viessem ter comigo, eventualmente eu teria ouvido. Mas eu sinto-me bem com isso. Sinto-me bem com isso, porque. Sempre sentiste, ou achas que foi este caminho que fizeste Não, o caminho. de tanto investimento? Foi um caminho, Um não foi caminho. algo. Não, 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 De não. certeza que a Soraya adolescente vivia uma revolta muito grande com todos estes acontecimentos. Sim. Ainda que isso transparecesse apenas nessa defesa que tu Uhum, descreves. uhum. Sim, não, é fruto de um caminho. E quando eu venho começar a estudar astrologia para me conhecer, aqui era muito pela questão profissional, porque era muito incerto o que é que eu queria fazer, eu estava muito insatisfeita e toda a gente dizia: Soraya, está bem, mas se não gostas do que fazes, mas não sabes o que é que queres fazer, e eu comecei a sentir, eu pareço uma maluquinha, não é? Ninguém me compreende, mas eu própria não sabia o que é que eu queria fazer. E então a astrologia foi uma forma de me conhecer e dá-me um lugar de compaixão incrível por mim, porque eu comecei a perceber, ok, isto é por isto, isto é por isto, isto é por Nós isto. precisamos de uma explicação para tudo. Sim, precisamos, porque às vezes não confiamos na nossa intuição, porque tem que ser visível, não é? É quase, tem que fazer parte de um processo mental. Mas mesmo que não seja visível, eu acho que todos precisamos de pegar na nossa história, naquilo que somos, e conseguir dar-lhe um sentido, conseguir Uhum, construí-la, justificar isto aconteceu aqui. É como se algumas dores, e eu não tenho dúvida de que, por muito que hoje sejas uma pessoa que no teu discurso tem uma tranquilidade brutal, as coisas que te aconteceram marcaram-te
e tu precisas que alguma coisa, podem ser os astros, te digam: Soraya, foi assim por uma razão. E é esse o caminho que tu percebeste que podias dar aos outros. Sim. Eu tenho uma história engraçada, porque eu sempre disse à minha mãe que se ela se sentia bem a ir à igreja, ela devia ir mais vezes. E eu dizia-lhe: mãe, vá à igreja, se gosta, vá. E isto é uma reflexão muito recente, e eu acho que até surgiu agora na quarentena, que eu dei por mim a refletir: caramba, Soraya, tu andaste anos a dizer à tua mãe para ir à igreja, porque se ela se sentia bem, então para ir, mas se calhar a mensagem não era para a tua mãe, se calhar é esta fé que existe, é uma fé que existe em mim. E eu andei nos escuteiros muitos anos, andei na catequese. Depois houve um conjunto de coisas que me deixou de fazer sentido, que eu acho que também faz parte. Começa a haver algum questionamento e a pessoa mete muita coisa em causa e depois ninguém explica decentemente a um adolescente, né? Porque nunca é suficiente, Claro, nada é suficiente. A resposta nunca é certa. E então eu percebi que não, eu sempre tive. Eu recordo-me de estar na igreja e de me emocionar. Eu acredito mesmo que nós somos uma ínfima parte de um sistema muito mais complexo. Acredito muito que, por exemplo, esta pandemia existe e é real, mas que é uma oportunidade gigante, gigante para nós olharmos para dentro. E tu achas que Deus, a fé e a astrologia coexistem? Coexistem na medida em que a astrologia é milenar, portanto é um conhecimento que existe desde sempre. Nós sabemos que antigamente, quando íamos semear alguma coisa, as pessoas não semeavam à toa, portanto havia um período específico, havia uma lua certa para fazer, não é? Olha, na passada lua cheia, que foi uma lua cheia potente, impressionante, eu tenho uma sobrinha da vida que é enfermeira obstetra e dizia-me: Catarina, ainda não parámos. E eu brinquei com ela a dizer: tipo, a lua. E ela disse: não, querida, é óbvio que a lua influencia. Sim. Isso eu acredito, é uma arte milenar, mas tu não achas que são duas explicações que uma é muito factual, porque eu acho que a astrologia é uma explicação factual. Terei quem seja contra a minha opinião, mas eu acredito muito na astrologia enquanto factos, exatamente por estas coisas que me dizias, enquanto depois estás a falar numa fé que é de facto acreditar de olhos fechados que algo que tu não vês existe. É assim, eu digo que acredito em Deus e que tenho fé. Se alguém me disser que tem fé no mar, eu vou respeitar igual, porque eu acho que isto pode ser um dos grandes geradores de conflito, que é: não tem que ser Deus só porque eu estou a dizer que é Deus. Eu posso ter uma fé em qualquer coisa que seja, se isso for aquilo que me alimenta e que me motiva e que nos momentos de maior insegurança me dão força para eu não desistir de mim. Quer dizer, a fé é um aconchego, é um amor, é nós acreditarmos que de facto há algo que tem por nós um amor incondicional, mesmo que não consigamos ver. Pergunto-te eu que não tenho fé. Ou se calhar tenho fé e não sei. Eu acho que tens, Catarina, por todo o teu trabalho que eu tenho acompanhado. Agora, se calhar a tua fé não é em Deus, porque tu não revês em Deus uma expressão, mas tens fé noutras coisas. Tu também não desistes de acreditar no amor. E o que é que não me faz desistir de acreditar no amor? É a fé, seja a fé no que for. Há de ser em qualquer coisa. E se calhar poderá ainda não existir o termo adequado para tu dizeres: eu tenho fé nisto. Mas há qualquer coisa que nos alimenta. E caramba, não há ninguém que no momento de aperto não feche os olhos e quase que junte as mãos e que peça, seja a quem for. E eu posso falar com Deus, posso pedir aos meus anjos para me continuarem a acompanhar e aos meus guias para me ajudarem, e posso fazê-lo antes das minhas sessões de acompanhamento com as pessoas, por exemplo. Mas eu agradeço todas as noites. Esta lua cheia, por exemplo, este eclipse, isto foi altamente poderoso e eu vi a representação do céu na terra. Eu fui olhar o meu mapa na véspera e eu estava: caramba, como é que isto se vai manifestar tendo em conta os aspectos que eu tenho no meu mapa pessoal?
assim, pá, não estou a perceber de que forma é que isto vai acontecer, está tudo tão, tão tranquilo. E eu, por exemplo, eu tenho Saturno e Urano na casa 4 em Sagitário, portanto estamos a falar de uma lua cheia em Sagitário. E à partida... Eu adoro, porque quem nos ouve e não estuda isto... Eu vou tentar. Porque é assim, eu sou uma pessoa que acredita imenso, não sei se com ou sem fé, mas tenho vindo a acreditar cada vez mais na questão da astrologia, mas peço sempre que me traduzam, porque metade das coisas eu não compreendo. Eu vou tentar... Explica-nos. O mapa é... O mapa é uma fotografia nossa. Uma fotografia do céu. Uma fotografia... Tua porque... No momento em que nós nascemos. No momento em que tu nasceste. Ok, nós nascemos... daí a importância também exata da hora, não é? Porque, claro que nós depois podemos ir fazer esses cálculos, mas existe um site que é o astro.com e nós introduzimos os dados e sai o nosso mapa. Portanto, temos o nosso mapa natal, onde nós vamos perceber que no momento exato, quando nascemos, os planetas estavam em determinados signos e depois em determinadas casas, ok? Sendo que as casas, cada uma tem uma área. Pode ser a casa da saúde, que é a casa 6, por exemplo, a casa da família, que é a casa 4, a casa da entrega, que é a casa 8, que é a casa de escorpião, onde nós morremos para renascer, não é? E onde existem processos de entrega, mas de uma entrega cega, portanto a pessoa rende-se totalmente. Então nós vamos ver onde é que os planetas estavam e em que casa estavam. E assim foi, eu fiz este exercício na véspera e aparentemente estava tudo mesmo calmo. Pensei, caramba, como é que isto vai afetar a minha família? Não estou a perceber, está tudo calmo. E no sábado à tarde recebi um telefonema da minha mãe a chorar com uma situação que tinha acontecido e eu fico sempre assim, pá, como não? Como não acreditar que isto existe e que isto é real se nós, claro, acreditarmos, tem que ser, nós temos que acreditar, não é? Mas mais do que acreditar, depois é também ir atrás e procurar, não é no sentido de, eu vou procurar porque de certeza que eu vou encontrar. Não, é dar a oportunidade para ver as coisas de facto a acontecerem. Não, nas pessoas, por exemplo, e eu recebo muitas mensagens pela minha história daquelas pessoas que sentem que nunca vão encontrar a sua história de amor. Achas que essas respostas podem estar na astrologia e essa pessoa poderia recorrer a isso como uma base de apoio? Ou achas que lá está, que é apenas uma ilusão para essa pessoa ter uma justificação? Eu sinto várias coisas. Por exemplo, eu tenho muitas pessoas que vêm ter comigo por causa da astrologia e eu não faço sessões de astrologia. Para já porque eu procurei a astrologia para consumo próprio, ok? Foi para me descobrir a mim. Não nunca na perspectiva de eu vou ser astróloga. E não sou astróloga, ok? Eu não sou. Eu vou partilhando muito com amigos porque eu faço isto com todas as áreas e porque eu acredito que se é útil para mim vai servir a mais alguém. E eu sou uma ponte incrível na troca de informação, porque eu não guardo as coisas para mim, eu estou sempre constantemente a partilhar. E então a astrologia, porque é que eu também digo que não, quando me vêm ter comigo, olha, posso-te recomendar esta pessoa, eu prefiro não fazer, porque as pessoas têm sede de ouvir o que querem ouvir e vão responsabilizar-nos, não é? E no que diz respeito ao amor... ao amor romântico, sim, porque existem muitas formas de amor. Claro que sim. Ok, quando é que vai aparecer o meu príncipe encantado, não é? Caramba. Mas é importante as pessoas perceberem que a astrologia, que eu percebo que não é a tua forma de ajudar os outros, mas é uma ferramenta que tens a nível pessoal para depois fazeres o teu trabalho enquanto alguém que ajuda os outros a reencontrar a sua essência. Mas as pessoas querem essas respostas muito específicas. E é importante um bocadinho tirarmos esta ideia que seja a astrologia, seja outra forma qualquer de vermos e de explicarmos o mundo, não há respostas exatas. Porque nós não agimos sempre, não é? Nós estamos sempre a mudar o rumo das coisas, mesmo que os astros estejam lá. Sim, o que é que acontece? Os astros, eles estão lá, obviamente, e aquilo que nós vamos aprender, ou que temos para aprender, nós vamos aprender. E nós até podemos ter a ilusão de que estamos a controlar e que vamos mudar o rumo. Mas a aprendizagem que eu tenho que fazer nesta vida, eu vou ter que fazê-la. A questão é, eu vou colaborar ou vou resistir? E quanto mais eu resisto, mais duro é o processo. Porque... Mas já viste, isso dita a alguém que esteja num sofrimento muito, muito profundo,
é dizer-lhe que sim, que tinha que passar por este processo? Sim, Catarina. Sabes que eu conto sempre este episódio porque eu acho que porque acho que é útil. Quando eu estava a estudar astrologia com a Bárbara Bonvalot, que foi a minha professora, ela pediu-nos para fazer um exercício, uma simulação de uma consulta. E então eu fiz a minha simulação e ela disse-me: Soraya, olha, se calhar devias tentar dizer isso assim de outra forma, porque. E depois ela parou e olhou para mim e disse: Não, deixa estar. Tu és assim. Portanto, quem chegar ao pé de ti vai ter que receber a informação da forma que tu quiseres fazer chegar a informação. E obviamente que eu tenho que ter cuidado com as palavras e tenho que ter cuidado com a forma como eu digo. Mas há coisas que são o que são. E nós não podemos fugir disso. As pessoas que têm um perfil de vítima, elas vão ficar muito reféns deste lugar. E então elas vão precisar, sim, de alguém que as abane e de alguém que seja mais assertivo e de alguém que lhes faça ver que eu posso ser vítima de alguma situação na minha vida, mas eu não tenho que colocar no lugar da vítima, porque nós somos todos vítimas de circunstâncias que acontecem. É real, isto existe, não é? Eu sou vítima de uma situação. Como agora, tu foste vítima das tuas situações ao longo da vida. Exatamente. Agora, e eu tenho muita gente assim, Soraya, não sei como é que podias ter ido por outros caminhos, não é? Isso acontece na adolescência, podias ter perdido o foco, podias não ter estudado, podias ter-te revoltado imenso com a vida, podias ter consumido droga, isto podia acontecer desta forma. Não aconteceu, porque também acredito e sinto que sempre tive as pessoas certas à minha volta, sempre tive amigos incríveis, que ainda hoje mantêm essas relações, pessoas que nunca deixaram de estar lá para mim. Mas às vezes é mais fácil ficar no comodismo, neste lugar de que, caramba, a vida está contra mim, parece que toda a gente me quer fazer mal. Mas quando são mesmo questões graves, agora, não é? Mas imagina alguém, de facto, que está numa situação de um divórcio duro, da morte de alguém que era muito relevante na sua vida, ou de um processo de violência, quer dizer, tantas coisas. Aqui a questão é, essas pessoas vão se agarrar ao facto do tinha que ser, do está no meu mapa, está na vida, ou agarrar nesses factos e transformá-los? Eu acho que as pessoas têm, se quiserem dar oportunidade para fazer este tipo de leitura de que, ok, isto tinha de acontecer, ok, isto tinha de acontecer porquê? Ou melhor, não é o porquê, é para quê? Qual é a aprendizagem que eu vou retirar daqui? Porque se eu estou num processo de divórcio, fruto de uma relação tóxica, onde eu não tinha espaço para ser, só há uma coisa a aprender. Não é o outro que não me ama, sou eu que não me amo. Sou eu que não sei impor os meus limites. É claro que o outro também não me vai amar, não estou aqui a colocar só o ónus na própria pessoa, mas se calhar 90% do ónus é meu. Porque se eu não me amo a mim própria, se eu não crio os meus limites, se eu não coloco as minhas barreiras, se eu não afirmo os meus nãos, nem os meus sims, sim, há um divórcio. E serve para quê? Só para eu perceber que eu tenho ainda muito que perceber quais é que são os meus limites numa relação. Numa relação de acordo com aquilo que seja o meu ideal de relação. Essa é, Soraya, a questão. Que eu acho que a vida, és mais nova que eu e o discurso que fazes vai muito em contra isto, mas se há coisa que eu tenho percebido ao longo da vida é esta questão quase, eu vou usar a expressão dramática, da responsabilização. Que é, nós passamos muito tempo da nossa vida a colocar a culpa nos outros, não é? Por exemplo, e vamos falar agora do amor romântico, porque esse é também um dos temas que mais me move, não pela importância que tem na minha vida, mas pela importância que eu percebo que tem na vida das pessoas, que é, eu nunca tive sorte nas pessoas que encontrei, aquela pessoa deixou-me, eu ainda estou a sofrer eu ainda o amo, e perdemos pouco tempo a perceber o que é que está cá para nós curarmos. Porque temos medo. Sim, é um lugar muito pouco confortável. Temos não é? temos medo de entrar em contacto com esse lugar. Porquê? Porque no meio desse processo todo, eventualmente, vamos ter que recuar e vamos ter que ir à nossa infância e vamos ter que perceber que, se calhar, a minha mãe ou o meu pai não me deram amor na medida em que eu queria. Eles deram-me na medida em que eles souberam e podiam. A questão é que eu tenho uma personalidade em que a forma como eu aprendo
tem que ser desta forma, senão eu não estou a aprender. A forma como eu reconheço que estou a receber amor é a forma como eu reconheço que estou a amor, que será distinta da tua, não é? Claro. E então eu posso partilhar uma história contigo e tu dizes-me, eu não vejo aí qualquer problema, isso para mim é uma prova de amor gigante. Só que não é assim que eu reconheço que estou a receber amor. E isto, por exemplo, é uma das coisas que nós podemos perceber na astrologia. De acordo com o local, por exemplo, onde eu tenho a minha lua, eu vou perceber de que forma é que eu me sinto nutrida. Só que a lua, ela é tricky, não é? Porque a lua depois está muito associada ao nosso ego. E então tem que haver momentos em que eu vou perceber, ok, isto é o ego que está a pedir esta atenção, ou de facto eu mereço esta atenção. Uhum. E às vezes eu também tenho que perceber que, mas porquê é que eu estou a colocar o ónus lá fora, se sou eu que tenho que fazer este movimento de me nutrir? Eu acho que isto é sempre, eu acho sempre complicadas estas questões para que nunca se interprete, porque não há neste discurso nada em que se permita ou que se desculpe as questões da violência, porque nós aí estamos a falar de faltas de respeito que são universais, que são factos. Mas depois, dentro daquilo que é uma relação saudável, todos temos limites diferentes, todos temos linguagens de amor diferentes, e o que está a dizer é muito giro, que é quantas mulheres são capazes de afirmar que ele não gosta de mim, ele não me dá atenção, e se calhar o desgraçado, desculpem, mas só de uma forma irónica, está a dar não sei quantas provas de amor da forma como ele ama. E eu estou à procura da cura naquela pessoa quando não a tenho em mim. E se a música dos Ornatos Violeta tem sempre aquela parte do poema que é, de facto, o amor é uma doença para quem nele quer ver a sua cura, porque nós procuramos nos outros aquilo que não quisemos por medo, por falta de, às vezes até de instrumentos, porque nós sabemos que isto não chega a toda a gente, seja as questões da terapia, do coaching, da astrologia, todas estas formas de autoconhecimento que nos permitem perceber, espera, isto é algo que eu não estou a dar e nem tenho a capacidade de receber. Nós fazemos duas coisas, uma delas é querer sempre responsabilizar o outro. E quando temos mesmo que olhar para o outro para ver o que é que estamos a espelhar, duvidamos e dizemos, não, isto não é meu. E nós funcionamos em espelho. E se quisermos olhar para todas as pessoas à nossa volta e perceber o que é que em mim está aqui. Eu falava disto com a minha enteada, por exemplo, e eu tento trazer estes assuntos para cima da mesa quando é possível, porque ela é uma adolescente e depois isto acaba por ser muito giro, não é? Porque as opiniões, elas são muito vincadas, não é? É difícil derrubar, mas houve um momento em que ela falava de umas meninas da escola e de uma menina em particular que a irritava, mas irritava muito, e eu dizia-lhe, tu consegues olhar para ela e perceber o que é que nela tanto te irrita que existe em ti? E que tu poderás só não ter capacidade de coragem de assumir? E eu percebo, é uma miúda com 13 anos e claro que eventualmente não conseguirá atingir aquilo que eu estou a tentar passar, mas alguma coisa vai ficar e alguma coisa ela vai refletir e um dia mais tarde dúvida, ela vai perceber. Dúvida. Mas é isto, e porque às vezes e as mulheres são especialistas nisto, né? De julgar as outras, de criticar o que as outras estão a fazer. Eu acho que isso é uma coisa, eu gosto de tentar perceber esse fenómeno, porque a certa altura na vida, não é? Quando a pessoa já tem 40 anos e percebes que isso é quase um fenómeno universal, e eu digo porque enquanto mãe eu entro na sala da escola em que eles são pequeninos, portanto não podem dizer que em miúdos de 1, 2 anos há uma maldade que tenha sido incutida, são ainda muito quase animais na forma como se comportam, e o que é verdade é que tu tens comportamentos de inveja e de luta por poder nas mulheres que não observas no comportamento nos rapazes. E eu acho que isto as pessoas terão que ter um bocadinho de abertura mental para isto, mas isto é um bocadinho o mundo animal. Nós de facto somos cíclicas, mas temos que lutar por imagina, se estivermos num grupo animal, quase sempre há a luta por um dos machos para que possas ter uma cria, porque esse animal, em termos de animais, é o teu objetivo primário. Mas eu acho que as mulheres, por uma questão até de ciclos e de hormonas que já existem nas meninas, que não existem nos rapazes, têm comportamentos mais complexos.
do que... Somos especiais, não é? Sim, temos o lado bom de sermos de facto cíclicas e muito carregadas de outras pequeninas vidas, não é? Porque nós já nascemos, mesmo que nunca queiramos fazer disso um objetivo ou não o possamos, nós vimos carregada de oportunidades. Nós já nascemos com o número de óvulos que vamos poder gerir a vida toda, seja eles 0, sejam eles milhares. Enquanto o homem não, o homem renasce a cada pequena morte que tem, não é? Por exemplo, um homem no momento em que tem uma ejaculação vai produzir tudo novo. E nós não. Nós somos criaturas que carregamos o que temos para dar na vida desde o momento em que nascemos. E eu acho que nós mulheres somos diferentes na forma de facto como nos comportamos. Não acho que nem melhor nem pior, mas temos esses comportamentos às vezes de algumas, eu não detesto a palavra inveja, mas temos comportamentos de facto muito mais peculiares, muito mais complexos e que cabe a nós tentar eu sinto que às vezes é mesmo uma incapacidade de reconhecer no outro que existe em mim, e às vezes pode ser uma coisa muito positiva, que eu só gostava de ter coragem de assumir, ou pode ser uma coisa que não é assim tão positiva e que eu tenho vergonha de assumir que existe em mim. E eu costumo até falar muito disto no que diz respeito àquilo que as mães de primeira viagem dizem acerca das próprias mães, não é? Porque nós podemos fazer isto na nossa vida. Eu nunca vou ser igual à minha mãe, eu nunca vou fazer isto. E às tantas é importante perceber, ok, existe um espectro, não é? E aqui é, eu nunca vou ser igual à minha mãe. E aqui é, eu sou totalmente igual à minha mãe. E aqui existe um meio termo onde eu escolho o que é que eu quero ser. Porque às vezes aquilo que a minha mãe existe em mim. E eu posso não concordar. Mas a questão é, eu com a consciência de que existe em mim, eu posso escolher responder diferente. Se eu estiver apenas a rejeitar, eu estou numa luta. Essa essência também está em mim. E portanto, esse trabalho, pronto, só para as pessoas perceberem, tu fazes esse trabalho com as pessoas, não é? Fazes esse acompanhamento de reencontro, das pessoas perceberem que caminho é que podem fazer. E eu acho que essa questão dos pais, e tu, pela tua história, tens isso muito, muito presente, que é o facto de fazermos as pazes, ou seja, de não lutarmos contra, mas nós não temos que ser iguais, mas também não temos que lutar contra. Sim, só temos que reconhecer que eventualmente existe também em nós. É um bocadinho como, porque isto também existe, não é? Nós não temos de gostar, mas temos que aceitar. E eu acredito profundamente que eu já escolhi os meus pais, ok? Antes de chegar aqui. E, portanto, eu já escolhi os meus pais, eu já escolhi o meu país, eu já escolhi as feridas que eu vou querer curar e, portanto, há aqui um pacto, há um acordo energético que é feito. E isto eu aprendi muito também nas constelações familiares, que é, assim, um caminho também incrível. Portanto, quando eu simplesmente reconheço que, ok, isto existe na outra pessoa e eu não gosto. E eu não gosto porquê? Porque é que me faz tanta confusão? Pá, se calhar faz confusão porque também existe em mim e eu só não quero reconhecer que existe em mim. Mas se eu reconhecer, eu então fico livre para decidir que existe, mas eu não quero usar. Não é? E eu acho que isto pode facilitar. Olha, eu falava disso a propósito até do racismo, porque nós somos pouco conscientes de que somos uma construção. Achamos muito que somos donos de tudo aquilo que pensamos, dos valores que carregamos. Não somos. Isso é algo que, ao assumirmos, é libertador e responsabilizador. Quer dizer, tu nasces com uma quantidade de inputs, seja pela tua história até física, daquilo que vem com os teus pais, com os teus avós, com tudo aquilo que tu és, como até das pequenas quase imagens que tu nem percebes que absorveste ao longo da tua infância. E tu és uma construção. Seja destas coisas mais lá no alto, como eu digo, mais no céu, seja, por exemplo, do nosso mapa, de tudo isso que tu falas. Se não quisermos ir por aí, se quisermos ir para ciências mais dos livros da escola, em termos sociológicos, tu és uma construção. Por muito que gostasses de ser só aquilo que tu escolhes ser. E se tu assumires, por exemplo, a questão do racismo, e se perceberes, sim, ele existe na minha construção porque eu fui exposta a ele em diversos momentos, eu escolho usá-lo ou escolho não usar. Exatamente. Isto é importante para tudo na vida. Nós temos sentimentos
menos bonitos que existem cá dentro. Mas nós, se tu disseres sim, eu também tenho inveja, eu também tenho raiva, eu também tenho... lá está, tantos sentimentos que tu também aprendeste a dizer que não são bons. E eu acho que isso é fantástico. E se tu perceberes que existe em ti um mundo de coisas e que tu podes dizer sim, isto existe, eu escolho não usar. Eu acho que esse é o fator que faz mesmo a diferença, porque tu dizias que somos construção, nós vivemos num sistema, lá está, há uma consciência sistémica e, portanto, nós não podemos ignorar que todas as guerras que existiram no mundo, nós trazemos essa informação connosco. Todas. E, portanto, eu também trago E que elas também foram disputadas por um conjunto de pessoas que carregavam essas informações, essas verdades que tomaram como absolutas. Tudo. Portanto, temos que aceitar e reconhecer que tudo o que existiu antes de nós aqui hoje, não é? Século XXI, pós-pandemia ou o momento em que nos encontramos, não há nada que não tenha existido que nós não carreguemos na nossa memória celular. Correto. E, portanto, nós também fizemos alguém escravo. Ou, eventualmente, eu também já fui escrava. Não sabemos, não é? Mas as coisas existem. Eu também já fui, certamente, uma pessoa que cometeu crimes hediondos. Ou já fui vítima disso. E talvez aqui depois se possa perceber, ok, se é-me indiferente, se calhar eu noutra vida tive uma experiência muito mais benéfica neste registro, se calhar nunca fui escravo de ninguém, se calhar nunca fui julgada por um crime que não cometi. Mas lá está, é mesmo que não acredites na visão da vida passada, numa forma quase, como é que eu ia dizer, mesmo com a vida, não é? Que tu és uma pessoa, existe uma memória. Se e essa memória todos carregamos, mesmo que ela não tenha tido esse formato, porque há pessoas que conseguem visualizá-la e acreditar nessa forma de vida passada mais, percebes, mais personalizada, mas essas vidas passadas, mesmo que vocês não acreditem em nada disso, pensem de facto, como tu dizias, numa memória, seja numa memória celular, seja numa memória histórica que te é transmitida até em coisas tão pequeninas. Sim, Catarina, e mais do que, se eu não quiser acreditar numa vida passada, porque parece que estou a falar de 2 séculos atrás, eu posso pensar nos meus avós, e posso pensar nos meus bisavós, e que guerras é que eles travaram, e que crimes é que eles tiveram que cometer. Por acaso, eu nunca tinha pensado nisso, agora disseste uma coisa engraçada, que é, nós pensamos nas vidas passadas, sabes, assim como se fosse uma coisa meio esotérica. É uma coisa mística, não é? E não, tu carregas não sei quantas vidas passadas, sim, porque és a consequência de uma árvore. Obviamente, não é? Portanto, vou até aqui. Não, eu percebo que existe também aqui algum preconceito associado a isto, não é? Mas sim, eu não tenho que recuar tão longe. Basta pensar no meu avô, basta pensar no meu bisavô. Onde é que eles andaram? O que é que eles fizeram? Que crimes é que aconteceram? Quem é que eles mataram, eventualmente por acidente ou por necessidade? É verdade. E que vidas é que teve a minha avó e a minha bisavó e a que coisas é que ela se sujeitou para poder sustentar os filhos? E achas que é isso que, de uma forma, às vezes, que tu dizias que até hoje não tiveste necessidade de conhecer o teu pai biológico, mas não sabes o dia da manhã? Eu às vezes questiono, não é? Imagina aqueles miúdos que são adotados, que têm vidas perfeitas, felizmente, e que encontraram uma família que os trata e que, algures na vida, o chamamento para conhecerem os seus pais biológicos é tão grande que chegam a entrar em choque com aqueles que os criaram. Achas que é isso? É nós, de facto, é que as nossas células a pedirem do que nossa verdade, sim, é a nossa verdade, pois não é? É resgata a tua verdade, resgata a tua história. Porque se eu souber a história da minha família, e eu aconselho toda a gente a fazer o trabalho genealógico, porque é só incrível, nós vamos descobrir coisas inacreditáveis sobre nós, sobre a nossa família, e vamos encontrar padrões que existem desde sempre, e vamos perceber que doenças é que existem. Uma das coisas que aprendi nas constelações familiares, por exemplo, ao nível das doenças que estão altamente associadas a emoções reprimidas, portanto, sim. depois isto... São somatizações. Completamente. Mas, e porquê é que eu não faço o exercício de, ok, eu tenho este problema, e quem é que mais na minha família teve? Então, mas e o que é que eles nunca fizeram que pode estar ao meu alcance fazer para quebrar o padrão? Eu fiz isso à força porque
O meu pai morreu com um cancro muito agressivo e raro, e morreu quando eu tinha 24 anos, sendo que a minha avó morreu quando o meu pai tinha 24 anos e de um cancro horrível. E como deverás entender, quando perdi o meu pai fiquei imediatamente grávida. Uma das coisas que me angustiava era: eu não quero que a história se repita. Compreendo. Sendo que eu não fui lá tão atrás, e agora tu estás a dizer isso, Nem eu acho é que vou sair preciso, daqui nem é e preciso ir tão gostava de atrás. conhecer. E eu pensei que há um padrão, e esse padrão, como mãe, quando tive o Gonçalo, passou-me a angustiar imenso, que era: eu não quero. E então tentar perceber exatamente o que estás a dizer, o que é que levou a minha avó e o que é que levou o meu pai. De facto, o padrão era muito evidente e tinha a ver com o facto de serem pessoas com características de emoções reprimidas muito fortes, pessoas que não choravam, pessoas que se fingiam de fortes o tempo inteiro. E eu acredito que essas emoções, e isso não é uma questão de acreditar, não é preciso ser místico, isto está aprovado cientificamente pelos médicos. E eu sinto muito essa necessidade, e às vezes até quando choro, quando estou assim mais emotiva, e há um lado meu que diz: Catarina, não há problema, porque de facto o que sai para fora não fica cá dentro. E isso pode ser aquilo que vai fazer a diferença. Mas estamos a falar de doenças, mas de facto até nas relações amorosas ou com os filhos, de facto nós percebermos as nossas... Acabaste de dizer uma coisa, eu gosto muito de gravar os podcasts porque, para quem não sabe, isto é um investimento, é um trabalho que não dá retorno, mas que custa. E eu, quando saio daqui e saio com uma lição, fico assim: agora tu disseste, eu que sempre fui aquela pessoa que as pessoas falavam nas vidas passadas e eu ficava enervada, gente, mas qual o quê? Tipo, sim, um dia fui um guerreiro. Foste no teu tetravô. Nós carregamos esta informação. Não é uma vida... Sabes que é engraçado? Sim. Pela primeira vez eu consegui perceber que esta questão das vidas passadas não está numa vida, sabes? Tipo, tu foste uma árvore, um passarinho. Não, tu tens uma história. Tu carregas uma catrefada de pessoas na tua pessoa. Sim, é quase como nós espetacular, percebermos que em pleno século XXI eu sou uma mulher que cede pouco ao amor, não é? Eu sou muito mais guerreira, tenho uma energia masculina muito mais predominante, e de repente começo a ver a história da minha família e percebo que a minha mãe sempre teve que trabalhar para nos sustentar, a minha avó também ficou divorciada muito cedo e também sabe Deus o que é que teve que fazer para conseguir sustentar 7 ou 10 filhos, a minha bisavó, idem aspas, Claro. E por aí fora. E como é que eu vou ignorar que esta aprendizagem e esta memória eu não a transporto? Agora a questão é, isto é confortável para mim ou eu estou extremamente cansada de ser esta guerreira e só preciso de um lugar de colo? Agora eu tomar esta consciência e fazer este caminho. Exatamente. E no amor, já agora voltamos um bocadinho ao teu Rui, ao meu Pedro, aos amores que cada pessoa estiver a viver ou a procurar, eu acho que é fundamental que nós consigamos viver as nossas sombras. Eu gosto muito desta expressão, tenho aprendido com outras mulheres como tu, Soraya, que fazem este trabalho, eu gosto muito desta expressão. Mas perceber que sombras é que nós estamos a projetar, o que é que nós estamos a exigir ao outro que não estamos nós a conseguir dar. E eu acho que se as pessoas, quando vivem uma história de amor, conseguissem viver enquanto aprendizagem, as pessoas seriam tão mais felizes do que carregarem logo uma quantidade de exigências que não são mais do que as tuas exigências internas. Exatamente. Não é o que o outro te pode, às vezes nem é o que o outro quer, ou que pode, ou que vai dar, mas no momento em que estás a exigir aquilo ao outro, não estás a ver nada do que ele tem para te dar. E isso é mais uma dinâmica de espelho. Eu posso falar do meu exemplo, não é? Quando eu estava, ok, vou-me despedir. Mas eu não estava confiante disso e tinha muito medo do que é que o Rui ia pensar, de que forma é que ele me ia apoiar ou não. E cada vez que eu falava com ele sobre o assunto, tinha que respirar não sei quantas vezes, muitas vezes era a chorar, do género, olha, eu preciso de falar contigo, já estava a chorar e dava por mim num lugar completamente infantilizado de criança, quase a falar com o pai. Só querias a aprovação do pai. Exatamente. E há um dia que, pronto, eu decidi, está decidido, estamos à mesa a jantar, eu disse, olha, tomei uma decisão, vou sair X dia, vou entregar a carta X dia, e pronto, está decidido. E ele olhou para mim e disse, ok, então vamos procurar um carro para ti. Gosto.
Mas vou-te dizer uma coisa. O Rui também tem um lugar na tua vida, mas o Rui, pelo que tu me descreves, e o Rui tem um bocadinho o lugar de pai. A personagem sim, pai sim. dele é muito presente. Ele é muito cuidador. E eu percebi que ele nunca me iria aprovar se eu não me estava a aprovar a mim. Claro. E eu brinco com ele, eu digo, olha, tu és o meu Saturno. Ele diz, eu não sou nada disso. E ele não liga nada a isto. Portanto, este mundo para ele é um mundo completamente ao lado. Ele respeita imenso. Não é um tema que ele coloque para conversar comigo. Se estivermos a conversar com amigos, ele brinca, às vezes mais retraído. Mas e o que é ele ser o teu Saturno? Ser o meu Saturno lá está. É mesmo, eu nunca iria aprovar se tu não estás confiante de que queres assumir essa responsabilidade. Porque o Saturno representa a nossa estrutura, nós sermos responsáveis pelas nossas decisões. Mas no momento em que tomaste a decisão, ele estava lá Sim, para apoiar. Mas só quando eu própria partilhei com ele de um lugar de confiança e de certeza de que era aquilo que eu queria fazer e tinhas que fazer esse processo sozinha. Pronto, e foi incrível porque eu olhei para ele e pensei, ok, é isso que ele tem para me dizer. E de facto porque Mas já viste um giro, Soraya? Tu conseguiste ler essa frase. Porque o meu pai era um Rui, na forma como tu descreves. E é engraçado porque tu conseguiste ler nessa frase amor. E quantas mulheres há que ficariam chateadas porque ou porque não tinham as suas certezas ou porque não conseguiam ler a linguagem do outro e pensavam, mas é só isso, depois de uma decisão tão importante, é só isso que tens para me dizer. Sim. E eu acho que às vezes no só isso não nos permite ver tudo o que existe à volta. A quantidade de coisas que estão numa frase como essa, porque há tanta coisa que as frases, às vezes nós achamos que as frases têm que ser ditas com um determinado tipo de palavras e elas às vezes são assim, Sim, transportam Rui, tanta coisa. Ele ensinou-me muito nisto, porque a minha personalidade pede afeto e pede verbalização. Okay? Eu preciso de ouvir. E no início da nossa relação era uma das coisas que mais me gostava. Ou seja, se por um lado eu tinha uma relação livre, em que eu não me sentia controlada, e era aquilo que eu tinha muito medo de voltar a viver, não existia ciúme, não existia nada, e eu às tantas dava para mim assim, eu só gostava que ele dissesse mais vezes que me ama, do nada, porque isto existe, não é? E eu sou muito de dizer muitas vezes, eu digo muitas vezes durante o dia, e sou muito de chegar e fazer uma festinha e de pedir um abraço, eu sou assim, isto é a minha expressão, mas é a minha. Mas até eu perceber que era a minha e não era a dele, foi também difícil. Isto não é um mar de rosas, não é? Porque no início eu ficava mesmo triste e assim, fogo, mas isto é importante para mim, porque é que tu não consegues? Eu, Soraya, mas eu não sou assim. Exatamente. E às tantas tu percebes, ok, tens que aceitar o outro como queres que ele te aceite, porque quando tu vais ele recebe. Ele não te empurra, não te enxota, não te diz, ai que estupidez, agora lá vens tu com as tuas coisas. Não, ele recebe. Ele recebe o abraço, ele recebe o mimo e recebe com vontade de receber, não é só para me agradar. Agora, temos que perceber que a nossa linguagem, ou a forma como expressamos o amor é diferente. Eu dou sempre o exemplo, eu e a minha mãe, que somos um amor incondicional e eu não tenho qualquer dúvida disso. A minha mãe, quando discute, precisa do toque. Ou seja, imagina, estamos a discutir e depois há um momento em que estamos não é fazer as pazes, estamos em conciliação. E a minha mãe precisa do toque. Eu sou uma pessoa que quando há um momento de oposição, fico praticamente como se fosse um ouriço caixeiro em que os piquinhos saem todos e não tolero que me toquem. Então é muito engraçado, porque imagina a minha mãe vem com a mão e eu não, tipo, mas sabes, a percebermos as duas, eu que ela não me está a fazer aquilo para me enervar, apesar de já saber desde sempre que eu detesto, e ela perceber que eu não estou a enxotar a ela, estou a tentar que o meu corpo normalize as sensações, porque fico mesmo com a pele quase como se estivesse magoada, como se tivesse sido queimada e depois tocam-me e eu salto. E é muito engraçado, não é? Porque as pessoas somos de facto muito diferentes. Muito diferentes. Soraya, eu ficava aqui mais uma hora, não posso, porque depois os episódios ficam muito grandes, mas eu quero que tu digas, porque me pode ter faltado essa informação correta, tu fazes este trabalho principalmente com outras mulheres, com homens,
Explica-me. Eu faço com quem estiver disponível para fazer, porque eu acho que nós temos que estar disponíveis, e por isso é que eu também digo que não ajudo ninguém, porque ninguém me pode ajudar se eu não quiser ajudar-me, se eu não quiser fazer um mergulho, não é? Mas se alguém quiser fazer esse mergulho contigo, Sim, acompanhada sim, por ti, sim. eu vou deixar o link do Instagram, porque acho sempre que o Instagram é uma ótima plataforma para estas coisas. As pessoas podem acompanhar aquilo que tu escreves e pedir para fazer esse acompanhamento. Eu acho sempre que a palavra coaching está um bocadinho... Sim, eu percebo perfeitamente. Muito usada, porque eu acho que a palavra, e eu que já estudei também nessa área, gosto imenso da palavra, e acho que a palavra tem muito poder. Não gosto da forma como a certa altura foi maltratada, demasiado usada. Exatamente. Mas é esse o trabalho que tu fazes, é de acompanhar de acompanhar as pessoas processo de autoconhecimento. Que queiram reencontrar-se consigo próprias, de reencontrar o amor próprio, de olhar as feridas, porque nós todos temos feridas, não é? E quando e a ferida, e isto é uma coisa muito importante, as feridas, elas não desaparecem, não é? Nós quando nos magoamos e temos uma cicatriz, ela cura, mas ela não desaparece, e ela está lá para nos lembrar do mesmo episódio. Que seja interna, por exemplo. Sim. A gente acha que por fora nós está olhamos tudo bem. E reconhecemos a aprendizagem, e portanto sim, eu acompanho pessoas que queiram viver mais alinhadas com a sua própria verdade e que queiram reencontrar aquilo que as pode mesmo nutrir, de facto, seja numa dinâmica de relação amorosa, seja num contexto profissional, de uma mudança que está a requerer alguma coisa, mas que por tantas crenças está a ser limitada essa oportunidade. Portanto, eu sinto que quando as pessoas estão disponíveis para olhar para dentro, às vezes não é fácil fazê-lo sozinho, e portanto eu estou aqui disponível para todas as pessoas que me procuram. Façam um favor, não é só ouvir o podcast e depois seguirem o trabalho destas pessoas. Obrigada, Soraya. Obrigada. Eu já sabia que ia ser uma conversa maravilhosa, não sabia que ia ser tão maravilhosa. Eu pensava que a Soraya era mais velha do que eu quando a comecei a seguir, só depois porque a Soraya não mostra muito. Agora já tem mostrado mais. Sim. Faço, então depois percebi que a Soraya era mais nova, mas é muito bom poder aprender, e depois quando desligar vou-te fazer montes de perguntas, porque vocês não têm nada a ver com o meu mapa. Obrigada, Soraya. Obrigada eu, e se estão por aí, subscrevam. Se ouvirem o podcast numa plataforma que possa ser subscrita, façam-no, deixem a vossa opinião, mandem e-mails, porque este também é um trabalho de entrega que sabe muito bem receber feedback, e espero que de alguma forma, como para mim este episódio foi enriquecedor e transformador, também tenha sido para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Conhecer A Vida Resolve Sozinha no Patreon é uma forma de apoiar este podcast e de fazer com que ele possa continuar durante muito tempo. Pesquisem A Vida Resolve Sozinha em Patreon, vou deixar o link, e apoiem este projeto.